Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mais TI. No vídeo de hoje traremos a continuação do uso da função C. No vídeo anterior nós fizemos a função simples, onde nós temos o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Na função composta, o raciocínio é o mesmo, tá? No entanto, nós temos mais funções dentro de uma mesma função C. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas outras situações, algumas outras condições. O que significa então? Então nós temos aqui, ó, condições para premiação. Então nós temos uma viagem, um jantar, um bônus e não tem prêmios, tá? Caso se atenda a algumas dessas condições. Então, ou seja, dessa vez aqui nós não temos apenas uma, tá, saída, ou seja, nesse momento aqui nós tínhamos a parte de comissão, ok? Então a condição era, se o total aqui fosse acima de 5.000, tá? Então nós receberíamos um valor de 10% de comissão. Então essa era a condição, ok? Se não atender essa condição, não receberíamos nada, ok? Então, ou seja, um teste lógico, as vendas acima de 5.000, e o valor se verdadeiro, 10% de comissão. O valor se falso não é zero, porque não recebe nada. Na parte composta, onde você tem mais de uma condição dentro de uma mesma condição, dentro de uma mesma função, então nós podemos ter várias situações, tá? Então aí você tem outras alternativas, né? Outras opções para que você possa determinar um valor a ser preenchido na célula ou não, ok? Então vamos lá, como que vai funcionar essa parte dessas condições. Então nós temos que entender como que você vai colocar isso lá na sua função. Então veja bem, ó, nós temos aqui, ó, acima de 10.000, o vendedor vai ganhar uma viagem. Se for entre 7 e 10, ou seja, ele não é 10, tá? Não chegou no 10, mas é de 7.000 para cima, até chegar no 10. Então ele vai ganhar um jantar. Se for de 5.000 até 7.000, ele ganha um bônus. E se for abaixo disso, ele não tem o prêmio. Ok? Então vamos lá. Como que vai funcionar isso daí? Vamos só voltar o zoom aqui novamente. Ok. O raciocínio segue o mesmo, ele não muda, tá? Condição ou teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O único detalhe é que, da forma que nós vamos fazer aqui, na parte falsa, na verdade, ela vai ser uma outra condição. Então é bem simples de fazer, não é complicado. O mais difícil é você entender como que você coloca essas condições, ou seja, você tem que ter em mente primeiro as condições que você tem, para que você consiga fazer essa implementação, tá ok? Então, aqui para a gente poder conseguir fazer, nós temos que analisar também onde estão essas informações. Então, nós temos aqui, ó, o total de vendas está na coluna N. Então, para cada vendedor, ele tem uma linha. Então, do vendedor 1, nós vamos analisar o N6, do vendedor 2, o N7 e assim por diante. Então vamos lá, como que você vai implementar isso daí? Vou clicar aqui onde eu quero que apareça o valor, tá? Ou seja, a premiação, na verdade, que a pessoa vai receber, que o vendedor vai receber, caso atenda uma dessas condições aqui. Então vamos lá. Então eu sei que para o vendedor 1, o valor que eu preciso fazer a comparação está na célula N6. Então a gente pode ver aqui, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui, lembrando que toda função começa com sinal de igual. Então nós temos aqui, ó, a função que nós estamos trabalhando é a função C. Então C, primeira parte vem o teste lógico. Então eu vou colocar aqui o N6. Ele tem que ser maior. Qual que é a condição? 10.000, então nós vamos colocar 10.000 aqui. Lembra que não preciso colocar ponto nem vírgula, tá? 10.000, número inteiro, redondinho ali. Aí tem aquela situação também. Se eu quiser que o 10.000 entre nessa condição, nós temos que colocar o sinalzinho de igual também. Então fica maior ou igual.
vou separar a condição com ponto e vírgula, ok? E vou continuar. Então, ou seja, se isso aí for verdadeiro, o que a pessoa vai ganhar? Então, ela vai ganhar uma viagem. Então, você escreve aqui, viagem, ok? Pronto. Então, a parte verdadeira está pronta. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar um ponto e vírgula e nós temos a parte falsa, que nós podemos ver aqui. Só que a parte falsa, nós temos a seguinte situação: nós não terminamos ainda as nossas situações, as nossas condições, ok? Então, nós temos aqui o jantar ainda, tá? E o bônus, e também tem a parte que não tem nada, não tem prêmio, ok? Como que nós vamos proceder, então, com isso daí? Para a gente proceder com isso, nós vamos iniciar uma nova condição C, tá? Então, ou seja, a parte falsa agora vira uma nova condição C. Você vai fazer o C normal, como se estivesse fazendo uma C simples, ok? Só que vai ter vários Cs dentro dela. Então, nossa segunda, tá? Nós vamos analisar o mesmo valor, ok? Então, é o N6 novamente. Isso não muda porque é o mesmo vendedor. Se ele for maior ou igual, lembra do igual para entrar o número que nós estamos procurando. Então, aqui na segunda condição tem que ser entre 7.000 e 10.000, tá? Então, ou seja, se ele for maior do que 7.000, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Então, se essa condição for verdadeira, o que ele ganha? Ele ganha, como nós vimos aqui, ele ganha um jantar. Então, vamos lá, vamos escrever aqui jantar, ok? Ok. Bom, e depois, ponto e vírgula, nós temos a parte falsa dessa condição, ok? Só que nós não terminamos ainda. Então, se for maior do que 5.000, tá? Até 7.000, ele ganha um bônus. Então, nós vamos colocar novamente a condição C, vamos abrir o parênteses, e agora, novamente, ó, N6, eu posso ir selecioná-la também, tá? A célula que eu quero. Como eu já sei aqui, eu estou digitando. Maior ou igual a 5.000, ok? Se isso aqui for verdadeiro, o que ele ganha? Ele vai ganhar um bônus. Então, você vai escrever bônus, ok? Pronto, a parte verdadeira dessa função terminou. Então, eu ponho ponto e vírgula. E aí, é o seguinte, ó, nós temos aqui a condição dos 10.000, dos 7.000 e dos 5.000. Ficou faltando apenas essa. Então, mas essa daqui, ela só tem uma, ó. Eu não tenho mais aqui para baixo, ok? Então, eu não preciso fazer um teste se o N6 é menor do que 5.000. Porque se ele não é maior que 10, não é maior que 7, não é maior que 5, então ele só pode ser essa daqui. Ele é abaixo de 5, ok? Então, nós podemos vir aqui e escrever diretamente sem prêmio. Ok? O detalhe agora que nós temos que fazer. Você deve fechar a quantidade de parênteses correspondente. Ok? Então, nós temos o da primeira, o da segunda e o da terceira. Então, ó, um parêntese. Ok? Então, você pode ver que ele tem a corzinha dele, ó. Se você for seguindo aqui a condição, você vai encontrar ele da mesma cor, ok? Vou colocar mais um parênteses que vai ser desse daqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Então, um parênteses vermelhinho desse daqui. E depois, eu vou colocar mais um parênteses que é desse primeiro que nós fizemos aqui. Então, mais um parênteses. Ok, então agora nós temos o parênteses, que é esse primeiro aqui, depois o segundo vermelhinho, que é esse, e o roxinho, é esse daqui. Ok, minha condição está feita, eu vou apertar um Enter. Ok, ó, então o vendedor 1, de acordo com nossas condições, ele tem direito a um bônus, ok? Então vamos ver se realmente é o bônus que ele tem direito. Ó, o total de vendas que ele tem é 6.300. 6.300... ele não é maior que 10.000, não é maior que 7, mas é maior que 5. Então, ele encaixa aqui na parte do bônus, que é os 5.000 até 7.000, 6.300. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte.
eu vou pegar essa função, vou copiar essa fórmula e vou colar aqui embaixo. Vamos ver. Colar apenas a fórmula, tá? Que eu não quero formatação nem nada, eu só quero a fórmula. Aqui diz que ele vai ganhar um jantar. Vamos conferir se realmente é o jantar que ele vai ganhar. O jantar tem que estar acima de 7.000 até 10.000. Então o total aqui pra gente é de 9.000. Então 9.000 não está acima de 10, mas ele está acima de 7, ó, ele está entre 7 e 10. Então realmente é o jantar, tá? O próximo aqui, 6.600, vamos colar essa função aqui para baixo novamente, ok? Vou copiar, vou selecionar tudo aqui e vou colar a fórmula, ok? Então nós temos aqui o vendedor 3 com bônus. Então lembrando que o bônus tem que estar entre 5.000 e 7.000. Então vamos vir aqui, vendedor 3, realmente 6.600 é maior do que 5.000, porém não é maior que 7 nem maior que 10. Então ele tem o direito ao bônus, ok? O vendedor 4, ele não tem nenhuma venda, tá? Então, ou seja, é abaixo de, o total aqui na verdade é 0, tá? Então é abaixo de 5.000, ele não tem direito a nenhum prêmio, ok? E depois o último que nós temos aqui, que é o vendedor 5, ele tem direito aqui à viagem, tá? E a viagem é somente se for acima de 10.000, tá? Ou os 10.000 exatamente, ok? Então nós temos aqui um total de 10.109,50. Então 10.109 é maior do que 10.000, ok? Então ele tem direito à viagem, ok? Então se a gente mudar qualquer um desses aqui, ó, vamos pegar o vendedor 3 e vamos colocar que ele vendeu alguns meses aqui menos do que o esperado, ok? 6.200 não vai dar, vamos colocar bastante, tirar um pouco aqui, 5.800 ainda dá, vamos colocar aqui mais 200, 5.100 ainda, e aqui vamos colocar 100, 4.800, então 4.800 não é acima de 10, não é acima de 7 e também não é acima de 5, então ele ficou sem prêmio, vamos só conferir aqui. Ok, o vendedor 3 agora ele passou a ficar sem premiação, ok? Aí, se você de repente tiver com essa dúvida de como que ele fez isso, você fez uma comparação, tá? E eu coloco um número lá e ele consegue achar aqui, tá? Na nossa condição. Talvez fique um pouco confuso, tá? Mas é normal isso. O que você tem que analisar é o seguinte: por que eu comecei aqui com os 10.000, tá? Aí é uma questão de pessoa para pessoa, tá? Mas isso a gente acaba acostumando. Por que eu comecei com 10.000? Tá? Primeiro, eu comecei pelo maior. Então, o maior que eu tinha era os 10.000. Qualquer número acima de 10, você deve perguntar assim: bom, mas 11.000 é maior do que 7 também. Mas aqui, nós temos que analisar o seguinte: ele vai analisar o teste lógico, ok? Se a condição for verdadeira, ele executa a parte verdadeira e não executa a parte falsa. É assim que a gente faz essas condições. Então, sempre pensando nisso, ó. Se isso aqui for verdade, ele executa a parte verdadeira e não executa a parte falsa, ok? Então, sempre desse jeito aí que você vai pensar. Então, por isso que eu comecei dessa forma, tá? Para mim poder fazer essa sequência. Então, mesmo que 20.000 seja maior do que 10.000 e maior que 7.000, maior que todas essas, ele vai fazer a primeira e não vai fazer as demais, porque ele já achou a verdadeira. Aí você fala: mas e se for 9.900? Não tem problema, 9.900, ele não é, essa parte aqui não vai ser verdadeira, porque ele é menor, ok? Mas 9.900 é maior do que 7.000, então lembra assim, que ele faz a parte verdadeira, caso ele encontre, seja verdade essa condição, e não vai fazer as demais. Então sempre assim. Aí você vai eliminando uma por uma. Mas no início de tudo é interessante que você tenha em mente todas as condições que você precisa. Anota essas condições aí, quais são os critérios que você tem, para que você consiga fazer uma condição certa, que não vai te dar problema depois, tá? Talvez a gente confunde um pouco no começo, mas é só questão de fazer algumas vezes para você pegar o jeito, ok? Bom, então no vídeo de hoje é isso, pessoal.
Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a utilização da função C, tá? Se você gostou do vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, faça seus comentários e caso haja demanda em outros itens, nós podemos desenvolver aqui também no canal, tá? Da melhor forma para atender vocês, ok? Então não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like para que nos ajude a continuar produzindo esses conteúdos. No mais, muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo.